Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por sua graça, sua misericórdia de nos trazer mais uma vez a este lugar para tributarmos a Ele louvor e glória. Ele é merecedor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto. Se encontra em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer ao Senhor por esta honra, este privilégio de poder pregar mais uma vez a sua palavra. Agradecer ao nosso pastor Juscelino, pelo convite, pela confiança, e que Deus continue abençoando a vida do Senhor e de toda a sua família. Sempre uma alegria de fazer uso da palavra do Senhor. Neemias está na Bíblia, irmão. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Eu percebo que tem muitos irmãos folheando. Você que é bom de Bíblia, ajude seu irmão a encontrar para nós lermos o texto, não é? Sempre tem aqueles que são mais espertos, não é? Então você que está do lado do seu irmão que ainda não encontrou, ajude-o a encontrar. Amém, irmãos? Versículo de número 8, Neemias capítulo 8, versículo de número 8, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendessem. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos em Cristo, livro de Neemias e o livro de Esdras, na nossa Bíblia, encontra-se separado um do outro, não é verdade? Dois livros, Esdras e Neemias. Mas na Bíblia hebraica não existe essa separação, é um livro só. O contexto, tanto de Esdras como Neemias, também é um só contexto, que eu acredito que os irmãos já conhecem muito bem, né? Alguns dias atrás eu falei sobre esse contexto de Neemias. É sabido de todos que Neemias foi o homem usado por Deus para encabeçar a restauração de Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor. O templo foi queimado, as muralhas foram derrubadas, e o povo estava vivendo uma grande vergonha. E Neemias estava juntamente com o rei da Pérsia. Ele, ouvindo do seu irmão Ananias a situação que se encontrava em Jerusalém, ele imediatamente pediu permissão para o rei para vir para Jerusalém, para restaurar as muralhas de Jerusalém. E é sabido de todos nós que em 52 dias as muralhas foram restauradas.
diante de toda a oposição dos inimigos, o povo de Deus foi vitorioso e restaurou as muralhas de Jerusalém. As portas que foram queimadas a fogo foram colocadas no lugar. E agora vai haver uma segunda restauração nesse período pós-exílico, que é depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Uma restauração que muito me chama a atenção, uma restauração que está atrelada à restauração dos muros, que é a restauração da autoridade das Escrituras. De alguma forma, o povo ficou privado no cativeiro babilônico dos ensinamentos da lei de Deus, ainda que no cativeiro babilônico a lei não foi excluída totalmente, mas de alguma forma o povo ficou um tanto restringido, porque na Babilônia não havia templo. E agora, depois que o povo volta e Jerusalém ela é restaurada, há um homem por nome de Esdra, que era hábil na lei do Senhor, e que a Bíblia diz no capítulo 7 de Esdra, versículo 10, que Esdra colocou no seu coração em buscar a lei do Senhor, para que ele pudesse praticar e ensinar o povo. Esdra, ele é um homem responsável por essa restauração, por essa reforma. E é interessante que nós estamos no mês da reforma protestante, né? E um dos viés da reforma protestante é a restauração da autoridade das Escrituras. Isso é interessante, isso é importante para o cristão. E o que está acontecendo no capítulo de número 8 é exatamente isso. É uma restauração da autoridade das Escrituras Sagradas. E olhando para esse capítulo 8, eu fiquei maravilhado com alguns versículos, em ver a atitude do povo concernente às Escrituras Sagradas, à lei do Senhor. Se percebe no capítulo de número 8, irmãos, que havia um povo que estava um tanto interessado de ouvir a leitura desta lei. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 1, do capítulo de número 8, que o povo chegou para Esdra e pediu para Esdra que lesse, que trouxessem a lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. A Bíblia diz que o povo se ajuntou como um só homem, e todos tinham o mesmo desejo. E o desejo desse povo era que Esdra trouxesse a Bíblia, né? Que Esdra trouxesse o livro da lei e colocasse sobre o púlpito e lesse essa lei aos ouvidos do povo. Perceba, irmão, que esse desejo de ouvir
a lei do Senhor era um desejo coletivo. Não foi só alguns, não foi só os líderes, não foi só os obreiros, não foi só os levitas. A Bíblia diz que todo o povo se ajuntou como um só homem e pediu que Esdras lesse a lei do Senhor. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Isso mostra que esse povo estava desejoso, esse povo estava sedento, esse povo estava faminto de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, porque Amós diz que nos últimos dias haveria fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E esse povo se ajunta e diz: Esdras, traz o livro da lei e lê para nós. Quando eu leio esse texto, eu percebo a ação de Deus através da leitura da palavra, a ação de Deus através da pregação da palavra do nosso Deus. Porque se tem uma forma que Deus age no meio da sua igreja, é através da pregação da sua poderosa palavra, usando seus instrumentos, usando os seus servos, para pregar a palavra do Senhor para o seu povo. Aleluia! E eu quero crer que nesta noite tem pessoas com esse mesmo desejo. Aleluia! Eu acredito que nesta noite tem pessoas sedentas e famintas de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Irmão, esse povo estava tão assim ansioso, tão desejoso de ouvir, que no versículo 3 a Bíblia diz: e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Esdras ficou lendo o livro da lei, da alva do dia até o meio-dia, e a Bíblia Sagrada diz: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Maravilha! Não tem distração, não tem cansaço. O povo, desde a alva da manhã até o meio-dia, o povo estavam atento, os seus ouvidos atentos para o que Esdras estava lendo na lei do Senhor. Essa expressão, os seus ouvidos estavam atentos, ou seja, eles ouviam atentamente a palavra do Senhor. Aleluia! Porque todo ouvinte tem a responsabilidade de como ele ouve a palavra do Senhor. Existem duas formas de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Primeiramente, ouvirmos com ouvidos atentos, ou seja, termos ouvido receptivo à palavra do Senhor nosso Deus. É interessante
de Jesus Cristo, todas as vezes que ele ia falar acerca de uma parábola, ele começava dizendo: ouvi, aleluia, e quando ele terminava, ele dizia: aquele que tem ouvido, ouça, aleluia. No capítulo de número 4 de Marcos, no versículo 24, 25, ele diz: atentais para aquilo que vocês estão ouvindo, aleluia. Ouvidos receptivo, a palavra, ele ouve a palavra atentamente, ele empresta o seu ouvido, aleluia, para ouvir a palavra atentamente, aleluia. E nós precisamos ter ouvidos receptivos para a palavra do Senhor nosso Deus. Ou por isso, se nós não tivermos ouvidos receptivos, alguma coisa de perigoso vai acontecer. Aleluia. A segunda forma de se ouvir a palavra é o que Jesus diz na parábola do semeador. Falando acerca de Isaías, Jesus diz assim: tendo ouvidos não ouvis, tendo olhos não verdes, e não compreendereis, porque o povo endureceu o coração e ouviu de mau grado. Aleluia. Se tem pessoas que são receptivos, que têm ouvido receptivo, que ouvem a palavra atentamente, existe também pessoas que ouvem a palavra de mau grado. Aleluia. Mas nesta noite eu quero te dizer, nós precisamos ouvir a palavra atentamente. Aleluia. Aleluia, para que possamos compreender e entender a palavra, precisamos ter ouvidos receptivos à palavra do Senhor nosso Deus. Quando é que o coração do povo endureceu? Quando o povo ouviu de mau grado. Aleluia, quando é que o povo ouviu e não compreendeu a palavra? É quando a gente ouve de mau grado. Aleluia, existe pessoas que quando o pastor está ensinando, que quando alguém está pregando, dentro de si ele está dizendo: pouco me importa para que o que o pregador está falando, é ouvir de mau grado. Aleluia, é não ter ouvidos receptivos à palavra do Senhor nosso Deus. Ouviam atentamente. Aleluia. Como é que a gente ouve? Como nós temos ouvido a palavra? Atentamente ou de mau grado? Porque geralmente a gente só ouve atentamente aquilo que nos agrada, não é verdade? Algumas pessoas é assim. Versículo de número 5: Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estavam acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Atitude do povo diante da palavra. Nós, assembleanos, temos pouco costume de, quando se lê a palavra, se colocar de pé. É um ato bíblico e também é um ato reverente. Existe igreja que tem outro costume de ler a Bíblia sentado, porque a reverência vai mais do que uma atitude física, a gente compreende isso. Mas uma atitude de reverência externa
do assembleano é se colocar de pé quando a Bíblia é lida. Isso mostra a reverência, o temor que se tem pela palavra do Senhor. Aleluia. Existem bons costumes que não se pode acabar no nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, de ter reverência, é de se colocar de pé. Aleluia, diante da palavra do Senhor nosso Deus. Nunca vivemos um tempo, irmãos, em que a palavra de Deus é tão desprezada. Aleluia, nunca vivemos um tempo em que se tem tanto crente irreverente à palavra. Eu estou falando de experiência própria. Eu estou falando do que eu vejo quase todos os dias, pregando em igreja, enquanto o pregador está pregando, enquanto a gente está pregando, as pessoas estão no celular, aleluia, enquanto o pregador está pregando, tem pessoas conversando com o outro, aleluia, é ato de irreverência à palavra do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia diz que quando Esdras abriu a Bíblia, o povo se colocou de pé, aleluia, para ouvir o que Deus ia falar. É a expectativa de ouvir Deus falar através da Bíblia. Aleluia. Aleluia. É valorizar a palavra. Há um testemunho que eu li esses dias, que chocou o meu coração. Testemunho verídico de um missionário, Ronaldo Lindório, missionário em uma província da Gana, que foi responsável, que fez a tradução do Novo Testamento para a língua daquele povo. Só que antes dele traduzir o Novo Testamento para a língua daquele povo, conta-se um testemunho que uma senhora de 60 anos caminhou 4 dias a pé até onde estava o missionário para decorar 13 versículos da palavra. E ela passou alguns dias com um missionário decorando, lendo 13 versículos. Depois de alguns dias ela retorna para sua casa. 4 dias a mais de caminhada a pé, de volta para sua casa, com 2 dias de caminhada, irmão. O testemunho, a história diz que ela esqueceu de um versículo. Ela só lembrava de 12. Aleluia. E ela resolveu retornar até o missionário. Aleluia. E quando ela chegou até o missionário perguntou: por que você voltou? Ela disse: porque eu esqueci de um versículo. Aleluia. E a palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. Irmão, faça um esforço, aleluia, para valorizar, para ouvir atentamente, para ter reverência à palavra de Deus. Aleluia. Muitos reformadores, pré-reformadores perderam a sua vida porque defenderam essa palavra. Aleluia. E muitas vezes nós desprezamos ela. Aleluia. A ação de Deus por meio da palavra. Glória a Deus. Versículo 6,
Todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, inclinando suas cabeças, adoraram ao Senhor com seus rostos em terra. Uma igreja sadia é uma igreja que adora através da palavra, que reage em adoração, aleluia, quando a palavra é pregada. Glória a Deus. Versículo 8. E leram no livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, e faziam com que, lendo, se entendesse. Era mais do que emocionalismo, irmão. Era um esforço que Esdras fazia para que o povo entendesse. Aleluia. Porque nós precisamos nos esforçar para entender a palavra. Um crente que não entende a palavra, que não se esforça para entender a palavra, ele está vulnerável aos ataques do maligno. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que parte da semente caiu à beira do caminho. Os discípulos, sem entender, disseram: Senhor, explica para nós. E Jesus disse assim: olha, a semente que caiu na beira do caminho é o crente que ouve a palavra e não entende, e vem o maligno e arrebata a palavra do seu coração. Aleluia. Porque um coração tocado pela palavra não é o fim da ação divina, pode ser o começo de uma ação satânica. Aleluia. Perceba onde que o maligno tem acesso: ao coração de quem não entende, de quem ouve e não entende a palavra. De nada adianta ouvir se a gente não se esforça para entender. Aleluia. A terra que produziu, aleluia, fruto, foi a pessoa que ouviu e entendeu, compreendeu a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vivemos um tempo, irmão, de muito emocionalismo e pouco entendimento. Pessoa cheia de emocionalismo, mas vazia de entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Quando é que eu sei que o culto é bom? É quando eu ouço a palavra e entendo a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, porque em contrapartida tem muita gente que até pula, e eu não estou pregando contra avivamento. Tem pessoas que até falam uma meia dúzia de língua estranha, aleluia, mas quando sai daqui, se a gente perguntar no outro dia de manhã o que foi pregado, ele não sabe o que foi pregado, porque ele não ouviu atentamente, ele não compreendeu a palavra. O diabo arrebatou a palavra do seu coração, e o seu coração está vazio, não vai produzir fruto. Aleluia. Entender. Olha a reação do povo à palavra, irmão. Versículo 9: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamentei nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Porque a palavra, ela produz isso. A palavra, ela produz quebrantamento. A palavra produz tristeza por causa do pecado. O povo começou a se entristecer, o povo começou a chorar, aleluia, por causa dos seus pecados, quando a palavra estava sendo pregada.
Aleluia, tem dias, irmãos, tem momentos que é melhor sair por aquelas portas tristes, porque ouvi uma verdade da palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, do que sair regozijando, do que sair alegre, aleluia. Tem dias que é melhor a gente sair triste, porque a gente foi confrontado aqui com a palavra do Senhor nosso Deus, que confrontou os nossos pecados, do que sair daqui resultando. A palavra produziu quebrantamento, choro no coração do povo. Este é dia consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Essa é a ação de Deus por meio da sua palavra. O povo não só chorou, não só se entristeceu. O povo começou também a se alegrar. Aleluia. Porque Esdras diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra nos entristece, porque ela nos fere. Mas a palavra também é consolo, que nos alegra na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia, porque a origem da nossa alegria, ela é o próprio Senhor nosso Deus. Não é alegria diante de circunstância, de momento favorável, é uma alegria indizível, é uma alegria gloriosa, indescritível diante do Senhor nosso Deus. Aleluia, porque a sua palavra, ela nos alegra, ela nos consola, ela é a nossa esperança.